7h42, Folha FM e Folha no Ar. Voltamos aqui com o nosso convidado de hoje, o advogado Mário Filho, e o nosso jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, mais uma vez a bola é sua para continuar esse papo com o Mário Filho. Mário, você ocupa um cargo técnico, né, como presidente do Instituto de Previdência, mas também é um cargo político, não deixa de ser um cargo político, uma indicação do prefeito, e te coloca, de certa forma, dentro do jogo político partidário. Falamos no bloco anterior sobre essas questões do Prev Campus, os valores, a necessidade disso passar pela Câmara. Agora, mediante esse cenário que estamos vivendo, sem sessão desde o início do ano, não tivemos uma sessão ordinária concluída desde o início do ano, e essa tensão não baixou. Embora tenha tido uma liminar, a oposição tenha tido uma liminar negada, a oposição continuou com a liminar negada para retomar a eleição da mesa, só concluindo, a oposição não voltou na sessão do dia seguinte, ao que parece vai esperar o julgamento do mérito. Qual a sua perspectiva para segunda-feira? Você acha que vai conseguir um entendimento com a oposição, pelo menos para que 17 vereadores estejam no plenário para votar esse projeto? Arnaldo, o que eu falei, eu acho que tem que prevalecer o bom senso da função do vereador. Eu acho que nós temos que deixar um pouco a politicagem, a política partidária, e visando ao momento crítico, onde não é o prefeito Vladimir, é o município de Campos que vai ser prejudicado. Os 25 vereadores têm que ter essa consciência. E o papel desse momento é que o servidor público, através do CIPROSEP, da Associação dos Aposentados e Pensionistas, do CEP, todos os órgãos representativos, juntos, possam fazer esse trabalho de conscientizar. O papel é não prejudicar o servidor e, principalmente, o município, que vai ser preterido de várias emendas já programadas para o município de Campos no decorrer de 2022. Agora, em relação à saúde financeira do Prev Campus, esse é um assunto que a gente sempre debate aqui quando sempre trouxemos presidentes do Prev Campus. Hoje, o Prev Campus é autossustentável, Mário? Ele já consegue pagar todos os aposentados e ter previsão de uma vida útil aí de quantos anos ainda no cenário atual antes de passar essa reforma? É uma pergunta interessante, porque a imagem do Prev Campus é muito negativa por coisas passadas. E eu falo, eu não gosto de ficar usando o retrovisor, mas quando eu fui convidado para ser o presidente do Prev Campus, e estava junto com o pessoal do sindicato, porque eu fazia parte do conselho deliberativo na gestão passada, e já fiz parte da diretoria, de várias diretorias do CIPROSEP. Eu falei, vamos esquecer um pouco o passado e vamos fazer um novo Prev Campus a partir de 1º de janeiro. E assim nós estamos tentando fazer. Pegamos uma Prev Campus arrasada, não só fisicamente, sem material nenhum no computador, não houve transição administrativa, e nós estamos já há 15 meses formando uma equipe que hoje é coesa. Nós temos hoje 40 pessoas, do vigilante até o presidente, são 40 funcionários que tem a Prev Campus. Trabalhamos diuturnamente de 9 às 17 horas, cada um no seu setor. É uma equipe que eu só tenho a agradecer, porque seja no setor de perícia, seja no setor de benefícios, seja no setor de contabilidade, no setor administrativo, essa equipe é que está a gente fazendo a Prev Campus. E quando eu falo fazendo a Prev Campus, é uma coisa interessante. A parte de investimentos, que é o X da questão. Prev Campus não é só o investimento. Prev Campus tem um setor de benefício onde aposenta e faz as pensões de todos os servidores. Onde nós fizemos um belo trabalho, as meninas lá, as advogadas, fizeram um belo trabalho
onde conseguiu 728 processos de aposentadoria e pensionista no ano de 2021. Nós temos o setor de perícia, onde vários médicos faltavam, onde vinham pessoas de Santo Eduardo, de Farol, de Serrinha, de Guarulhos, e chegava lá, não tinha perícia, não tinha médico para fazer perícia. Hoje tem uma equipe de 6 médicos, mas são 6 médicos que atuam, fazem as perícias. Existem algumas controvérsias, porque você não pode agradar todo mundo. E nós, quando entramos, tinha um decreto do governo passado, onde deu comorbidade a 600 e tantos funcionários, onde pressão alta, diabetes e qualquer tipo de doenças singulares eram comorbidade. Isso amparado no Covid. E nós limpamos essa pauta. Nós limpamos essa pauta como? Nós limpamos essa pauta e hoje só tem 8 servidores com comorbidade. Então foram mais de 600 pessoas que voltaram a trabalhar. E muita gente não quer voltar a trabalhar. Ficou acostumado a saber o caminho do Santander. Então, questionam a perícia do Previcampus hoje. Mas a perícia do Previcampus hoje, ela funciona. A equipe médica tem que dar os parabéns. Ela hoje funciona, atua de segunda a sexta. Se a pessoa não ficou satisfeita, tem a junta, a recurso. Então, hoje há uma tramitação dos processos de perícia. E os médicos estão atualizados, são pessoas que estão dando tudo de si para dar uma moralização administrativa ao município. Nós temos outro setor que é o X da questão, é a aplicação do dinheiro. Eu não quero entrar, foi governo X, A, B, não quero. Para mim, não me interessa, o que interessa para mim é o futuro da Previcampus, é o presente e o futuro. E esse presente e o futuro da Previcampus, a documentação, se acertou ou errou, está na Justiça. Já judicializou, já está na Polícia Federal. Nós não temos acesso nenhum a essa documentação. Então, eu não posso falar do governo A, B ou C se essa documentação está no Tribunal de Contas, está na Polícia Federal, está judicializado, está no Ministério Público. Eu tenho que pensar o quê? Em fazer recurso daqui para frente. E puxamos o freio de mão. Hoje, o orgulho para nós, da Previcampus, é dizer que o prefeito está em dia com a Previcampus. Todo servidor está em dia, seja o aposentado, pensionista, está em dia. Os pagamentos de direitos estão em dia até o ano de 2020. Nós temos outra coisa que a gente tem que realçar, é que investimos 29 milhões nessa segurada do primeiro ano, 29 milhões foi reaplicado. E ontem, na reunião do Conselho Deliberativo, nós temos mais 20 milhões para aplicar agora, ainda este mês. Então, é dinheiro novo, através de um trabalho sério, quando foi puxado o freio de mão, e toda a sobra nós estamos juntando e reaplicando no mercado financeiro. Só que nós hoje não estamos fazendo especulações na área imobiliária, educacional, hotelaria, nada disso. Nós estamos aplicando nos bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica e também o Santander, porque é o banco oficial atualmente do município. Então, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, um trabalho que a gente está reaplicando todo aquele dinheiro que está entrando no decurso de 2021 e 2022. Mário, deixa eu colocar uma pergunta. Gostaria que você entendesse que eu também não gosto de olhar retrovisor, eu acho que não resolve o problema. Você pode até falar, pode até politicamente valer alguma coisa, mas não vai resolver nada, né? Mas nós vimos, nesses últimos anos,
ou décadas, uma crítica ou uma descredibilidade total dos fundos de pensão pelo Brasil. Postais com problemas seríssimos, Banco do Brasil também Previ, não é isso? Previ. E fundo de pensão do Rio de Janeiro, o Banco do Brasil, uns hotéis lá na costa lá da Bahia que só davam prejuízo, um negócio terrível, né? E Sauípe, naquela região do Sauípe. Agora, como você evitar, por exemplo, essas tomadas de decisão do investimento? Porque o investimento é fundamental. O dinheiro parado é dinheiro que se perde, né? Tem que haver o investimento. Você falou que agora vocês estão trabalhando com investimentos talvez menos rentáveis, mas bem mais seguros no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Santander. Mas como evitar? E dentro da legislação, quem pode mexer? Quem pode definir? Não, vou investir, como você falou, naquele hotel ali, ou vou investir naquela universidade. Quem é que tem que tomar essa decisão e o que tem que ser feito para evitar que essas decisões sejam políticas e partidárias, vamos dizer assim? Marco Antônio, eu não quero passar assim por fora desse assunto, mas essa febre que houve há cerca de 10, 15 anos atrás no Brasil não atingiu só Previ Campos, atingiu, como você falou, Previ, Portos. Claro, tudo. Porque esses grupos de fundos, eles procuraram todas essas instituições que tinham dinheiro na época. Então foi galinha dos ovos de ouro, hoje, né? Hoje mudou a legislação. A Previ Campos é uma autarquia. Eu sou nomeado pelo prefeito, mas ao mesmo tempo eu sou servidor público aposentado. Eu sou procurador aposentado do município. Então é uma situação dúbia. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho essa precaução, porque é o meu CPF e junto com o do prefeito. Eu não quero ter penalizado com o Tribunal de Contas, e também existe uma regra. Quem define não é o prefeito. Quem define é o Conselho Deliberativo, que é formado de 3 integrantes do governo municipal e 3 integrantes do CIPROSEP. Se houve erro ou falhas de governos passados, de conselhos deliberativos, de conselho fiscal, de comitê de investimentos do passado, eu deixo por conta da justiça, porque eu sou servidor público. Eu também vou ser penalizado. Já fui penalizado a partir do momento que eu tive vários meses, de alguns anos atrás, o meu salário sem estar na conta, bem como o 13º. E uma das primeiras atitudes nossa, quando começamos a gestão, foi quando entrou um dinheiro de um fundo. Eu procurei o prefeito e falei: prefeito, falta 25% da folha dos aposentados e pensionistas do 13º, referente a 2020. Eu tenho esse dinheiro, eu vou botar em pauta no Conselho Deliberativo para nós anteciparmos esse pagamento, para lá na frente a gente conversar com o senhor, para a gente fazer um CADPREV para compensar, porque o município não pode, o servidor aposentado, pensionista, não pode ser penalizado por erros do passado. Então, hoje, é um orgulho dizer que a Previ Campos está em dia com todos os seus fornecedores, está em dia com todos os aposentados e pensionistas, tanto nos seus vencimentos como nos pagamentos de direitos até 2020. Arnaldo. Mário, você tem citado aí, sem colocar nomes, o que é um direito seu, como você está dizendo, não quer olhar para o retrovisor, e citou que existe um processo. Só para esclarecer, nós temos um levantamento do Tribunal de Contas, teve a CPI do Previ Campos, tudo apontando investimentos duvidosos sobretudo no final de 2016, e que teriam dado um prejuízo aí de cerca de 300 milhões ao contribuinte. Se me corrige se os valores estiverem incorretos, né, porque
a gente está de memória aqui e vendo as matérias da época. Peguei uma matéria aqui de novembro de 2021, em que fala de uma ação em que o Prévio Campos deveria, inclusive, se manifestar nessa ação sobre risco de que houvesse arquivamento, e você, à época, desmentiu a questão do arquivamento porque o prazo estaria suspenso, enfim, mas que existiria uma tentativa de recuperar esse valor. Alguma novidade do campo judicial em relação a isso? Há perspectiva de se recupere alguma parte, pelo menos, desses 300 milhões que o próprio Tribunal de Contas aponta como uma possível irregularidade que fere aí o contribuinte? Arnaldo, eu digo que a pandemia ela foi não prejudicial, muito pelo contrário, para o Prévio Campos. A situação econômica e financeira do mundo econômico, está ajudando a Prévio Campos. Houve um estanque. E quando eu falo dos 300 milhões, que está sendo ajuizado, está no MP, Polícia Federal, tal, isso aí é uma CPI que, para mim, não andou, porque quando começaram a mexer, quem estava lá no governo da CPI fez até pior em alguns setores. Então, a CPI não andou, porque se fosse mexer muito, ia atrapalhar os próprios interesses. A verdade foi essa, porque a CPI não andou. Então, o que acontece? Esse fato é delicado. Só que houve um estanque no momento econômico e financeiro. Isso ajudou também a estancar a sangria do Prévio Campos. A verdade é essa. Só que, quando fala de judicialização, as pessoas que ocupam cargo público, elas têm que ter responsabilidade em ler, discutir, votar e passar a versão certa para a imprensa. Existem pessoas que não fazem isso. Então, o que eu quero dizer é que a judicialização, os processos que poderiam estar sendo prescritos, não podem, porque a documentação ela está parada no Ministério Público e principalmente na Polícia Federal. Então, os prazos estão suspensos. Então, juridicamente, tem que deixar bem claro, não está tendo prazo corrido porque os processos estão sob sigilo. Agora, os demais, nós estamos mantendo contato com todos os fundos, são 12 fundos. Desses 12 fundos, 5 são fundos que a gente fala que estão, assim, em prejuízo, mas as pessoas que são os donos desses fundos têm patrimônio. Mas nós não ingressamos ainda, porque nós estamos na fase de negociação. Ontem, na reunião do Conselho Deliberativo, nós discutimos isso, mostramos que a conduta que a Prévio Campos está fazendo atualmente não está sendo prejudicial. Nós não estamos perdendo prazo, entendeu? Porque uma coisa é você perder prazo por omissão, por sonegar informação, de sumir com documentos, porque não houve transição administrativa. Quando eu falo que não houve transição administrativa, as pessoas que falam sobre essa situação devem ter documento. Nós não temos documentos. A partir do momento que nós temos documentos, nós estamos correndo atrás. Hoje mesmo, às 10 horas, nós temos uma reunião online com fundos, onde nós estamos negociando. Está havendo, em todos os 12 fundos, está havendo um bom senso, porque a crise é geral. Então, há interesse, inclusive, de um entendimento de a gente até vender alguns fundos, caso seja interessante a gente, para a Prévio Campos, e reaplicar esse dinheiro em fundos de renda fixa, hoje, que é uma aplicação mais segura, onde está dando um melhor capital em termos de curto prazo. Peraí, deixa eu entender aqui, deixa eu ver se eu entendi corretamente. Há possibilidade de vender esses que estão sob investigação, é isso? Não. Esses que estão sob coisa são fundos que a gente não tem a documentação. Eles estão suspensos. Eles estão sendo analisados na Polícia Federal.
Esses nós não tivemos acesso nenhum. Então, ele não está prescrito. Os demais, são 12. Esses outros 12, que não estão dando assim, um valor interessante de mercado. Nós estamos com a equipe econômica analisando em comum acordo com o Conselho Deliberativo. Ontem fizemos a reunião e vamos fazer outra terça-feira, porque nós temos que realocar. A verdade é que isso é um jogo financeiro. O dinheiro entra, a gente faz um fundo por 5 anos em um, 3 anos em outro, e é uma roda viva. Tem um que dá dinheiro, o outro tem muita taxa, a gente tem que ver a taxa de administração, então tem que ter uma constância. E hoje nós temos uma equipe econômica dentro do Prédio Campos, o Robson é o diretor desse setor, onde ele analisa o mercado. Então nós estamos juntando dinheiro e vendo aonde a curto, e médio e longo prazo, porque é interessante, a ciranda financeira ela é muito interessante. Então nós temos que ter uma constância na aplicação. Então, quando a gente fala, Banco do Brasil está com uma taxa alta, o Banco Itaú está com uma taxa melhor, tá? Então, é um jogo, mas só que esse jogo você tem que pedir autorização ao Conselho Deliberativo para poder aplicar o dinheiro. O prefeito não tem gerência nenhuma sobre isso. O Conselho Deliberativo são 6 pessoas. 3 do governo e 3 do Ciprozep. Então, há um entendimento. Então, inclusive, essa lei, agora que nós estamos sendo imposto até dia 31 de março, todos 35 componentes, seja da diretoria do Prédio Campos, do Comitê de Investimento, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, nós teremos que ter 1 ano para fazer a certificação, o antigo CPA10, que agora é gestor de RPPS. Nós teremos que estudar matemática financeira, área de jurídica, todo esse mecanismo, todos os integrantes serão obrigados a fazer o curso de certificação. Assim como nós temos que certificar a prefeitura até dia 31, ter autorização dos vereadores desse projeto, nós que compomos esse quadro de conselheiros e diretores, seremos obrigados a fazer esse curso, porque é uma nova regra que foi feita com a emenda constitucional. Porque essa ciranda política e que houve de malversação de verba na época, que aconteceu há 10, 15 anos atrás, não vai acontecer mais. Todos os gestores têm que ter certificação, são autarquias, são autônomos. Então, eu acho que a coisa mudou. Aquele jeitinho está acabando. Houve um jeitinho de 31 de dezembro até 31 de março. Há uma matéria, nós conversamos, né, Arnaldo, de 5 mil municípios, 4,6 só atualizou. A maior parte das capitais do Brasil não estão atualizadas, porque houve esse período aí de recesso de vereadores, de briga de câmara de vereadores no Brasil afora, e essa certificação que eu falei de cada servidor dos conselhos, só agora, há 20 dias atrás, é que foi credenciado um instituto para poder fazer esse curso no Brasil todo. Então, eu acredito que vai haver mais uma prorrogação no sentido de atualizar, mas não ferir a lei. Eu acho que o Brasil tem que parar de ferir a lei. A lei de Gerson tem que acabar. Eu acho que nós temos que ter seriedade nas coisas públicas. E, bom, vamos seguindo, Arnaldo. Ainda temos, mas o próximo nosso intervalo será por volta das 8h12, para depois nós termos o tempo para finalizar com o Mário Filho. Mário, você falou aqui que é servidor aposentado, né, procurador aposentado do município, então você vai conhecer essa realidade mais do que eu e faço a pergunta mesmo em relação à dúvida como tudo isso aconteceu. O município já teve um Instituto de Previdência que faliu, e qual foi o procedimento com os aposentados que eram beneficiários desse Fundo de Previdência? Já está todo mundo no Prédio Campos?
há algum equilíbrio financeiro, ou precisou ser feito algum equilíbrio financeiro para que se equiparasse, não tivesse um prejuízo direto do fundo ao adequar esse pessoal tudo que era do outro? Como que foi esse processo? Eu sou jovem ainda, 62 anos, mas eu entrei na prefeitura em 1980 com o falecido prefeito Raul Linhares, e depois passei para o Dr. Wilson, quando já era estagiário de Direito, e fui efetivado no governo Zezé Barbosa. E de Raul Linhares até Vladimir, nós trabalhamos em vários setores da prefeitura, então a gente conhece um pouco a prefeitura. A nossa equipe lá do Previcampo fala: pô, doutor, mas você conhece os locais, você conhece... É uma vida dentro da prefeitura. A gente conhece as pessoas, sabe quando a pessoa está doente, quando mete um atestado. É só ver coluna social, ver rede social, pessoas que apresentam atestado, daqui a pouco está lá em Bacutia, no Espírito Santo, em Búzios. Então, e aí as pessoas ficam assim meio tontas, entendeu? Mas a vivência é muito importante nos órgãos públicos. Isso eu quero dizer que é bem claro. A CAPREV, que foi a primeira entidade previdenciária do município, ela foi feita em uma legislação da época. E depois houve uma composição onde foi pego vários imóveis e, com a nova legislação, parou com a CAPREV e criou o Previcampos. A massa segregada de 300 e tantos servidores da época, a Previcampos assumiu. E o que acontece? Essa massa segregada, ela faz um diferencial no balanço do Previcampos, até hoje. Só que existe uma outra compensação que a gente tem que entender com a nova legislação. Ou seja, o governo passado juntou toda a dívida com a Previcampos, dos repasses, juntou e parcelou, no final do governo, em 200 prestações. Fez um CADPREV, e esse CADPREV, que é um dinheiro nosso, o prefeito Vladimir está repassando todo mês, onde estou pagando todos os fornecedores e a folha dos aposentados e pensionistas. Então, está dando o dinheiro que é nosso, está sendo reinvestido por nós mesmos, por causa de um acordo que foi feito no governo passado em 200 parcelas. Quando eu falei lá atrás que existia uma compensação de... Prefeitura está dando baixa em 700 servidores, Previcampos entra 700 aposentados, o que acontece? Existe o Comprev, ou seja, se você trabalhou, eu trabalhei 30 e tantos anos, 35 anos na prefeitura, e trabalhei 5 anos no comércio da minha família, esses 5 anos de INSS, a Previcampos está acionando para que esse dinheiro não fique parado no INSS. Esse dinheiro está sendo revertido para o Previcampos, para ajudar a pagar minha pensão, entendeu? Então, esse Comprev é interessante, essa sistemática. Quanto mais eu aposentar pessoas e quanto mais essas pessoas tiverem uns X anos do INSS, a Previcampos está acionando e esse dinheiro está vindo para o cofre da Previcampos para pagar essa diferença de pensão, de aposentadoria. Então, essa matemática financeira, ela é muito complexa. Então, quando me entristece muito, as pessoas falam do Previcampos, graças a Deus, 15 meses, não teve manifestação nenhuma na porta do Previcampos, não tem pagamento atrasado, não tem, a perícia está funcionando, está ótimo. O papel do Previcampos é ser a casa do servidor. E isso nós estamos tentando fazer. E essa matemática financeira, que ela, nos governos anteriores, ela não era olhada no sentido legal, estrito senso. Hoje, a legislação ela está, cada dia que passa, mais atuante. É o CPF de todos os conselheiros, de todos os diretores,
junto com o do prefeito. Então, há uma correlação de forças que todos nós temos que trabalhar juntos. Ninguém pode trabalhar fora do contexto. Então, é um ato de moralização na Previdência. A emenda constitucional, ela foi rígida em alguns segmentos, mas a gente tem que levar em consideração que a lei, ela não pode ser benéfica para todos. A lei tem que ser lei. É a mesma coisa da lei seca. Podia ter um X para a pessoa tomar um copo de cerveja, um copo de vinho. Se fosse abrir exceções, a lei seca não estaria tão bem intencionada como ela foi feita. É a mesma coisa da lei da Previdência. Ela é rígida, mas ela veio no momento para moralizar. Se os governos passados e as leis do passado beneficiaram em parte, não adianta a gente discutir mais o sexo dos anjos. Nós temos que partir de discutir Previdência hoje em alto nível. É com certificação, é com cursos de atualização, é esse que é o X da questão. Daqui para frente, nós temos sim que ter o bom senso dos vereadores de entenderem a mecânica desses 4 anteprojetos. Se não vai beneficiar o pedágio de 20 ou de 40, o índice tal, a categoria tal. Gente, vamos ver o bojo, vamos ver a maioria das coisas, o que pode ser feito no momento. Depois, a gente faz outra lei, e aí vai ajeitando. Mas nós temos que dar uma pancada forte agora para poder moralizar a Previdência no Brasil. Bom, Mário e Arnaldo, vamos fazer agora, são 8h14, faremos um pequeno intervalo, já voltaremos com o nosso convidado, o advogado Mário Filho, e com Arnaldo Neto para dar seguimento aqui a esse assunto de hoje, dessa sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Pagar contas de luz altíssimas.